Glória a Deus. Deus é bom, amém? Glória a Deus. Nós vamos ouvir a respeito de algumas estratégias nesse momento. E eu peço que você esteja sensível ao Espírito Santo, porque eu vou falar algo, mas a Bíblia diz que Deus ele age na sua multiforme sabedoria. Ele pode ministrar algo diferente no seu coração, algo que nunca foi dito, algo que nunca foi falado. Nós podemos trazer à existência essa tarde aquilo que não existe. Amém? Então esteja com o seu coração sensível, curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós nos dispomos à Tua presença, nós dispomos o nosso coração, os nossos olhos e ouvidos, para ser ministrado, ó Deus, de uma maneira poderosa. Continue, Senhor, trazendo o céu sobre esse lugar. Continue, Senhor, nos capacitando, nos munindo de algo, ó Deus, para ser usado para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. 2 Coríntios 5, versículo 18, a Bíblia diz que o Senhor ele nos chamou para o ministério da reconciliação. Vocês sabiam, quantos sabiam que existe esse ministério? O ministério da reconciliação. A Bíblia diz que Deus usou Jesus para nos reconciliar com o Pai, mas usa a mim e a você para reconciliar o mundo com Cristo. Amém? Então nós vamos ouvir a respeito disso essa tarde. Eu e você, nós somos uma ponte entre a luz e as trevas. E essa ponte ela é sustentada com amor e com a graça de Deus. Amém? Quando se fala em estratégia, a gente pensa em algo que precisa ser sobrenatural. Mas na verdade a estratégia que dá certo é aquela que é prática e aquela que é simples. Toda estratégia ela deve ser usada de uma maneira bem clara e objetiva, para que as pessoas entendam a mensagem da maneira que ela precisa ser passada. Amém? Tudo que você for fazer, né, vamos para o nosso dia a dia primeiramente. Tudo que a gente for fazer, a gente precisa ser intencional. A gente não deve fazer por fazer, a gente não deve ir por ir, estar por estar, falar por falar. Nós devemos ter intenção, uma intenção do Espírito em tudo aquilo que a gente for ser e fazer. Amém? Pegou isso daí? Glória a Deus. Qual estratégia então que eu devo usar? Pergunta aí para o seu irmão, qual estratégia que eu devo usar? A estratégia que você deve usar, meus irmãos, é aquela que cabe na sua realidade. Vocês vão ver algumas coisas que já está sendo feita, eu vou citar outras coisas, mas nem tudo talvez que eu falar e eu mostrar que foi feito, você pense, poxa, isso não dá para fazer na minha igreja local, isso não dá para fazer na minha cidade, mas a estratégia ideal ela é aquela que cabe dentro da sua realidade. Amém? Toda estratégia ela nasce de uma necessidade. Então nós precisamos ser pessoas que observam aquilo que está ao nosso redor. Eu não posso cair de paraquedas dentro de uma comunidade, de um bairro, dentro da minha igreja local e chegar e falar assim, olha, isso vai ser assim, assim, assim e isso vai dar certo. Talvez não. Porque toda estratégia ela nasce dentro de uma necessidade. Então você precisa ser um líder, um missionário, um pregador da palavra que observa aquilo que está acontecendo na sua igreja, aquilo que está acontecendo na sua cidade, no bairro da sua igreja. Aí sim, a multiforme sabedoria de Deus irá manifestar através de você. Porque o Senhor, Ele preocupa não somente com a necessidade espiritual nossa, mas também com a nossa necessidade física. Em Tiago 2, nós temos uma base bíblica para isso. Se o meu irmão ele precisa de roupa e alimento, eu não vou dizer, vá em paz, o Senhor te abençoe. Eu vou agir com aquilo que ele precisa, dentro da necessidade dele. Então, se você até hoje não foi essa pessoa que observa, aquela pessoa que fala menos, que ouve mais, que é sensível à necessidade do outro, passa a ser essa pessoa que observa. Porque aí sim vai nascer uma estratégia ideal para o seu contexto. Você sendo uma pessoa que observa. Amém? E eu quero dar mais uma dica para você, antes da gente citar as estratégias. Não despreze os pequenos começos. Talvez o Senhor, Ele te ministra algo no seu coração aqui hoje.
ou ele já tem ministrado e essa tarde seja para confirmar, mas você olhe para a sua realidade e se sinta de mãos atadas, mas não despreze os pequenos começos. Olha Noé, como a pastora Paula citou, ele tinha uma missão, e a Bíblia diz que as pessoas à sua volta apoiavam ele, sim ou não? Mas ele desistiu, ele parou. Entenderam, irmãos? Ele era um homem. Você e mais um pode fazer muitas coisas, você também sozinho faz muitas coisas. Porque eu tenho certeza que o maior interessado em salvar almas, Ele é o Senhor. Tem um termo que se chama Missio Dei, a missão de Deus. Ou seja, Deus está em missão. Não é simplesmente você na sua igreja local, na sua cidade. O Senhor está em missão. Então Ele vai prover o recurso que for necessário. O recurso é dinheiro, então Deus vai dar o dinheiro. O recurso é pessoa, Deus vai dar a pessoa. O recurso é o lugar, Deus vai abrir a porta do lugar. Porque Ele está em missão. Amém? Como eu disse, a gente precisa ser intencional. E vocês vão ver que algumas ações sociais estão sendo feitas e tem trago muito resultado. Só que lá onde eu moro, em Uberlândia, existem muitas entidades, vamos colocar assim, que fazem também muitas ações sociais. E que fazem também, talvez, o que a gente faça, que é entregar um alimento, uma roupa. Eles agem dentro da necessidade da pessoa. Mas o que será o diferencial entre nós e essas pessoas? O que vai fazer que a luz de Cristo resplandeça? Que essas pessoas, dentro das trevas que têm vivido espiritualmente, encontrem a luz de Cristo. É você ser intencional no que você for fazer. O que não é evangelismo é eu chegar lá e dar um pedaço de pão e falar, vai com Deus, Deus te abençoe. O que não é evangelismo é eu, durante no dia do culto de missões da minha igreja, e sair na minha comunidade e entregar um panfleto. Falar, amanhã tem culto, hein? O que vai ser o diferencial? É eu e você, quando nós estivermos colocando em prática as estratégias, que a gente possa expor o Evangelho, amém? Diga comigo, expor o Evangelho. O Evangelho, gente, Jesus nos ama, amém? Só que como que eu vou chegar para uma pessoa em situação de rua, passando frio, fome, necessidade fisiológica, talvez a pessoa está enferma, e dizer para ela, olha, Jesus te ama. Eu acho que eu me colocando no lugar dessa pessoa, eu penso, poxa, mas aonde está esse amor? Se Deus me ama tanto, por que eu estou nessa situação? É aí que a gente vira a chave da ignorância. É aí que a gente vira a chave e a pessoa encontra a luz. Nós somos pecadores. Nós estamos vivendo o que vivemos hoje por causa do pecado que há dentro de nós. Por causa das escolhas que fizemos na nossa vida. Por ter decidido um dia viver longe do amor de Deus. Ah, entendi. Então tudo que eu estou vivendo hoje, eu plantei? Sim. Mas tudo que você está vivendo nesse dia de hoje, dia 26 de setembro, você também está plantando para colher amanhã. Ou seja, a sua realidade ela pode ser transformada hoje. E o que essa pessoa precisa fazer para ter a realidade dela transformada? Para ela começar a colher outras coisas. Receber Jesus, reconhecer que Ele é o único e suficiente Salvador da vida dela. Que não vale mais a pena viver da maneira que eu quero, do jeito que eu quero. Que existe um manual de vida e esse manual é a Bíblia. Que existe um Deus que é Pai e Ele é o nosso Senhor também. Amém? Então você precisa trazer essa verdade para a pessoa. Porque fazer por fazer, muitos têm feito. Amém? Então vamos lá? Pode passar as fotos? Essa daqui é a equipe. Hoje essa equipe, irmãos, ela é grande, pode-se dizer. Mas um dia essa equipe era eu e mais um.
E hoje, era eu e mais um dentro da minha igreja local. E hoje, cada uma dessas pessoas aqui são de uma igreja diferente da minha cidade. Fora a equipe que nós temos, cada um na sua igreja local. Porque nós não desprezamos os pequenos começos. Amém? Pode passar. Nós começamos a orar diante da pandemia e não aceitar a realidade de estar com as portas fechadas, de não poder ter contato com as pessoas. E nós começamos a orar porque nós falamos, Senhor, o Senhor é o maior interessado e nós queremos fazer parte dessa missão do Senhor. Então nós conhecemos alguns lugares que nós não tínhamos o conhecimento que ainda existia dentro da nossa cidade. E eu quero começar falando algo que o Senhor ministrou no meu coração. Que Ele se importa com o estrangeiro, com o órfão e com a viúva. E essa comunidade onde nós fomos, nós olhamos para aquele lugar, eu olhei para aquele lugar e disse para o pessoal, será ali. E depois eu fui conhecer aquele lugar. E só dentro dessa, eu não sei se aqui fala assentamento, não sei. Dentro desse assentamento, havia mais de 58 famílias haitianas. Então nós tivemos a oportunidade de consolidar o evangelho naquele lugar para as pessoas que estavam passando por uma necessidade. Qual era a necessidade daquela pessoa? É que essas famílias recebiam somente uma marmita por dia. Quando não dava tempo de ser no almoço, era na janta. Então, o que nós poderíamos fazer de diferente para aquele pessoal? Então, veio a ideia do café da manhã. E sem poder bater papo com a pessoa, expor o evangelho através do diálogo, nós confeccionamos garrafas. Irmão, precisa haver investimento. Do nosso bolso, eu acredito que quase nada saiu. Porque nós começamos a orar e Deus começou a levantar empresários. Então, toda a embalagem que a gente precisava para entregar o alimento pronto, o Senhor proveu. As garrafas, os adesivos, até caixa de som com microfone nós ganhamos. Para esse dia, para poder expor o evangelho. Então, nessa comunidade nós levamos café da manhã. E não foi um pão com margarina, irmãos. Foi rosca, foi bolo, foi pão recheado, bolo de todo tipo que você pensar. Nós compramos? Não. O Senhor, Ele proveu, porque Ele é o dono da missão. Amém? Pode passar? E aí, eu fiquei pensando, poxa, as pessoas vão no mercado, vai em todo lugar, e por que elas não podem vir até nós? Então, nós começamos a fazer o que lá o pessoal da cidade estava fazendo no comércio. Nós falamos, nós vamos medir a febre, você vai passar álcool. Tudo que você precisar, a gente vai estar disposto ali. Se precisar até aferir pressão, a gente se dispõe para isso, para atrair as pessoas, para elas verem que realmente a gente estava importando com elas. Pode passar? Porque é importante, principalmente nesse tempo de pandemia, as pessoas verem o cuidado que a igreja está tomando também. Que a igreja não está sendo imprudente. Que a igreja também está sendo luz, está agindo com sabedoria. Pode passar? Esse dia é em outra comunidade que nós somos, e essa comunidade é o meu bairro. Eu percebi, eu já evangelizava os meus vizinhos, a gente fazia o culto ali uma vez no mês, mais ou menos. E eu queria expandir isso, fazer algo para o bairro inteiro. Então eu fui num lugar, a gente ficou uns 2 dias andando lá no meu bairro, eu e minha mãe, e viu a necessidade de um lugar. A gente ficou observando e encontrou uma necessidade. A necessidade daquele lugar, naquele momento, era roupa. Existem muitas famílias que vêm do norte, do nordeste de Minas, e por causa da pandemia estavam desempregados, então a necessidade era roupa mesmo. Então o que a gente foi fazer? Andar atrás de roupa. Pode ir passando. Aqui outro exemplo que eu quero dar para vocês. Depois da família de haitianos, nós confeccionamos uma carta, que eu vou falar sobre ela depois, e eu estava no centro da minha cidade, e tinha uma mulher colombiana, e eu já tive o privilégio de estar na Colômbia. E eu conversei um pouco com ela em espanhol, e o Senhor ministrou mais uma vez no meu coração o que Ele tinha para a vida dos estrangeiros que estavam na minha volta. Então, um dia eu saindo assim de manhã de casa,
me parei no sinaleiro e tinha essa família de indígenas venezuelanos. Que foi muito difícil a comunicação, porque eles falavam o dialeto indígena deles, muito pouco espanhol. E eu entendi que eu precisava fazer algo. Esse rapaz, ele é o esposo dessa que está do lado, essa daqui é a mãe dele e essa daqui é a irmã dele, os 2 filhos e a sobrinha. Todos desempregados, comia de marmita, porque no lugar que eles estavam morando não tinha condições de cozinhar. Então eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer por eles? Então a gente começou a correr atrás. Tem uma empresa na minha cidade que contrata bastante venezuelano, haitiano. Então a gente começou a correr atrás, mandar currículo desse homem para lá, enviou o que eles precisavam ali de urgente. E além disso, nós levamos uma palavra para eles esse dia. E no dia que o Senhor me confrontou em relação àquela mulher colombiana, eu tive a ideia de traduzir as cartas que nós tínhamos feito para o idioma dessas pessoas e começar a evangelizá-los no seu próprio idioma. E foi uma experiência incrível. Eles aceitaram bem, se sentiram importantes, porque eu falar com você na língua que toca o seu coração, você vai receber muito mais. Eu falar com você na sua língua materna, você vai receber muito mais do que eu falar no meu próprio idioma. Pode passar. Por que eu estou mostrando essa situação dos estrangeiros? Para vocês verem a importância de observar a necessidade que está à sua volta. Nesse dia foi o dia que a gente fez a ação com doação de roupas. A gente não tinha um lugar específico assim. Vamos, tal lugar é bacana. Gente, o lugar não é um problema. Tinha umas árvores, a gente comprou uns arames, amarrou nas árvores e fizemos uma lojinha lá. Pode passar. Sapatos também, tinha agasalho, cobertores, roupa infantil, de tudo que vocês pensarem. Pode passar. Também corte de cabelo. Eu vi essa necessidade. O dia que eu estava andando com a minha mãe no bairro, eu falei, meu Deus, o pessoal com cabelo grande, né? Eu falei, acho que eles vão gostar disso. E eu fiquei sabendo que um padre já fazia a mesma coisa. Só que era de maneira esporádica, vamos dizer assim. Então a gente decidiu levar o corte de cabelo, que deu muito certo também. Esses rapazes são profissionais de uma barbearia lá da cidade, que se dispuseram, nem todos são cristãos. Pode passar. Isso. Agora eu quero falar um pouco sobre evangelismo na igreja local. Nós estamos vivendo esse mês, particularmente o Setembro Amarelo, e o Senhor nos deu uma direção. A realidade do meu bairro, do bairro da minha igreja local, talvez não seja parecido com a sua. Por exemplo, não há nenhuma necessidade física no bairro da minha igreja, por ser um bairro de classe média alta. Então, nós pensamos, poxa, tudo que a gente já fez até agora não vai ter resultado se a gente ir por esse mesmo caminho. Então, observando o bairro da nossa igreja, conversando com os irmãos que moram naquele lugar, nós entendemos que as pessoas estavam se sentindo tristes e sozinhas. Então nós fizemos um panfleto preto escrito de branco bem grande. Você não está sozinho. E nós tivemos uma experiência incrível, porque até pessoas que estavam afastadas da igreja, se sentindo sozinhas, pessoas principalmente do grupo de risco, que não podia sair de casa, que não podia ter contato nem com seus parentes, ficaram tocadas ali. Se sentiram importantes. E algo que nós usamos para falar com essas pessoas foi o seguinte, olha, você não está sozinha, mas você pode contar com a ajuda de Deus, mas também você pode contar com a nossa ajuda como igreja local. E ali nós dispusemos o nosso telefone de contato, o nosso endereço, para que essa pessoa pudesse entrar em contato assim que ela precisasse, quando ela quisesse, e temos orado para que o Espírito Santo incomode elas. Isso aí é o trabalho com a minha igreja local. Pode passar. É isso daí. Existem outras estratégias, irmãos. Como eu disse, café da manhã, janta, almoço, entregar um sapato, uma roupa, um corte de cabelo. Você conhece a sua realidade. Você sabe o que atrai as pessoas lá
da sua comunidade. Só que também eu vou citar outras aqui, se você quiser ir anotando, pode ficar à vontade. Carro de som. Você vai fazer alguma ação, por exemplo, hoje vai ter corte de cabelo de graça para todo mundo. Então eu vou colocar um carro de som para anunciar isso. Ou até mesmo um carro de som para anunciar o evangelho, para anunciar a palavra de Deus. O evangelismo de porta em porta, lá na comunidade da sua igreja ou no seu bairro. E nesse dia que eu trabalhei com a minha igreja local, que foi no final de semana passado, nós usamos uma estratégia do espelho. Porque como eu entendi que as pessoas estavam tristes e se sentindo sozinhas, eu pensei, como que eu vou mostrar para essas pessoas que elas são especiais? Então nós levamos um espelho e quando a pessoa dava abertura para que a gente conversasse com ela, nós fazíamos a seguinte pergunta: você quer conhecer uma pessoa linda e maravilhosa? Você quer conhecer uma pessoa que é amada por Deus? Uma pessoa que é muito importante? Que Deus ama assim demais? Aí a pessoa pensava, poxa, quem será que é, né? E aí tinha uma outra pessoa atrás, segurando o espelho. Aí a gente falava, se você quer conhecer, olha para trás. E ela olhava para trás e via a imagem dela mesma. E muitas pessoas foram tocadas aí nesse dia. Existe também uma ótima alternativa, é você comprar balões mesmo, bexiga, né? E escrever uma mensagem e colocar dentro e encher o balão e entregar para uma pessoa. E dizer que é algo muito especial que está ali. Que da mesma maneira que o ar ele é usado para preencher aquele balão, aquele bilhete pode preencher a vida dela. Pode preencher com o que ela estiver precisando. Se é de paz, aquele bilhete pode preencher ela de paz. Se é de amor, pode encher ela de amor, de segurança, de confiança em Deus. E aí deixa o Senhor te usar para escrever esse bilhete, uma porção da palavra de Deus. Amém? Algo que deu muito certo, que nós usamos no começo da pandemia, foi cartas. Nós não podíamos ter contato direto com as pessoas, então nós escrevemos cartas. 2 tipos de carta, que depois virou 3 por causa dos estrangeiros, né? O primeiro tipo de carta foi para proclamar o amor de Deus, para evangelizar, para alcançar aqueles que não tiveram a oportunidade ainda de ouvir da palavra, de ter um contato com Deus. E o segundo tipo de carta foi para aqueles que estavam afastados da igreja. Então nós escrevemos cartas tipo no sentido que nós estávamos com saudade, que independente do que ele tinha feito de errado, ele podia contar com a ajuda da igreja, que ele ainda assim, ele era amado, que ele não deixou de ser especial. Porque vocês sabiam que muitas pessoas que afastam da presença de Deus, muitas das vezes não voltam por vergonha de ter voltado atrás em seus pecados? Então, a carta ela foi escrita nesse sentido, que a pessoa ela não precisava se envergonhar, que nós continuamos amando ela da mesma maneira e o Senhor também. Amém? Glória a Deus. Cada pessoa, ela se sente amada de uma maneira. Quando lá em Atos 2 houve a manifestação do Espírito, a Bíblia diz que havia pessoas de várias nações, de vários jeitos, que falavam vários idiomas naquele lugar. Mas o Espírito Santo se manifestou de uma maneira tão tremenda que aquilo alcançou cada um na sua linguagem natural. Que aquilo que aconteceu, que aquela mensagem tão maravilhosa tocou cada coração com a sua linguagem materna. O que eu quero te dizer com isso? Que cada pessoa, ela se sente amada de uma maneira diferente. Eu me sinto amada de uma maneira diferente. A minha mãe se sente amada de uma maneira diferente. Se eu usar a mesma estratégia que eu gosto, por exemplo, a minha linguagem de amor é presente. E a linguagem de amor da minha mãe é tempo de qualidade. Se eu nunca passar tempo com ela e ver só dando presente, vai preencher ela? Eu vou conseguir dizer com isso que eu amo ela? Não. Cada pessoa ela tem uma maneira de se sentir especial, de se sentir amada. E a igreja de Jesus, ela precisa entender isso e ser versátil. Conseguir alcançar todos para que ninguém fique de fora. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você.
Senhor, nós te louvamos por esse tempo. Eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, visita cada um dos meus irmãos aqui presentes, aqueles que irão receber, ó Deus, essa live, em nome de Jesus. Traga a inspiração do céu para a vida deles. Espírito Santo de Deus, traga, Senhor, a existência aquilo que não existe. Abre os olhos espirituais, ó Deus, para que eles possam entender e experimentar aquilo que está passando na sua realidade, no seu contexto. Da mesma maneira, Senhor, que o sal e a luz ilumina e faça a diferença na vida daquele que recebe. Nós queremos receber uma porção especial dessa luz aqui nessa tarde. Uma porção especial desse sal aqui nessa tarde. Para que quando a gente volte para as nossas igrejas locais, para as nossas cidades, ó Deus, as pessoas vejam resplandecer a glória do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus, eu clamo a manifestação do céu aqui na terra, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, visita cada pastor de suas igrejas locais. Levante pessoas, ó Deus. Senhor, ministra uma fome, uma sede, ó Deus. Ministra com teu amor a tal ponto que essa pessoa queira transbordar na vida de outras. Leva, Senhor, um incômodo santo agora, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu repreendo o comodismo. Eu repreendo a preguiça, a vergonha, o medo, a timidez. E ministra a ousadia, a coragem do Senhor sobre essas pessoas agora em nome de Jesus. Senhor, mova o coração do anjo da igreja para que receba, Senhor, essa visão, para que apoie os projetos e que essa igreja viva, poderosa, abundante, cresça aonde ela for plantada, aonde ela estiver plantada em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos por esse tempo, Senhor, e por tudo aquilo que o Senhor já fez através de nós, em nome de Jesus. Amém.